Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como que você está? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui para fazer uma aula específica, exclusiva, para você que ainda não desceu as águas do batismo. Bom, eu quero falar sobre o batismo nas águas hoje. Será que há uma necessidade ainda de ser batizado? Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, diz: Então ele disse, ele quem? Jesus. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê, há uma condição. Quem crê e for batizado, outra condição. Mas quem não crê, será condenado. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então, há uma condição. Eu só posso ser batizado se eu crer. E eu só posso ser salvo se eu me batizar. É isso que o texto está falando. Bom, nós temos os degraus da salvação, ou os pilares da salvação, que são, primeiro, arrependimento. Você entregou a vida para Jesus, você se converteu e agora você é um salvo. Segundo, justificação. O que é justificação? É o ato de você ser considerado justo, não pela sua força, mas pelo sangue de Jesus. Terceiro, adoção. O que é adoção? Adoção é quando você passa a ser um filho de Deus, porque você agora foi adotado por Jesus. Agora você é um filho legítimo de Deus. E a quarta, regeneração, que é um novo nascimento. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai ser regenerado novamente. Quinto, santificação, que é um processo de santificação. E sexto, é a glorificação. Nesse momento, nós estaremos com Cristo nos céus, na eternidade com o Senhor, quando o nosso corpo for glorificado. Esses são os pilares da salvação. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre a regeneração, que é o batismo nas águas. O batismo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o batismo não é para anunciar que a pessoa nunca mais vai pecar, porque isso é impossível. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós iremos pecar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, a partir do momento que você desceu as águas, você vai pecar no outro dia, porque é da nossa raça. É do nosso intuito, infelizmente, pecar. Mas aquele pecado de estimação que você tinha, você agora vai ser orientado pelo próprio Espírito Santo. E esse pecado você não vai mais cometer. Amém? Então vamos lá. O batismo, ele é uma declaração que a pessoa está fazendo uma aliança com Cristo para que ele seja o Senhor da sua vida e não mais o pecado. Lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 4, diz: E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos seus pecados. Então, a primeira mensagem que João Batista, ele começou a pregar no Novo Testamento é o arrependimento e depois o batismo nas águas. Então, se o batismo nas águas não fosse importante, João Batista não começava pregando o evangelho falando sobre a importância do batismo. Então, o batismo ainda é importante, sim. O batismo ainda é o cumprimento da justiça de Deus, sim. A palavra batismo significa mergulhar, submergir, afundar completamente. Por esse motivo, o batismo, ele é por imersão, mergulho totalmente debaixo das águas e não por aspersão, como algumas igrejas, religiões fazem, colocando apenas um pouquinho de água na testa. Porque o batismo significa mergulhar, afundar totalmente debaixo das águas. O batismo nas águas é um ato de cumprimento da justiça de Deus, que todos devem cumprir, sem exceção. Mas, Liliane, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Será que eu preciso me batizar? E a resposta é sim. Até Jesus, aos 30 anos, fez questão de ser batizado para cumprir toda a justiça de Deus. Então, nós, seres humanos, nós também temos que cumprir toda a justiça de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, diz: Naqueles dias, Jesus foi para a Galileia, até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João
tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você e você vem querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois desta maneira me faremos tudo o que Deus quer. E João, ele concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu, aleluia, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, a quem eu tenho tanto prazer, a quem eu tenho muita alegria. Então, algumas verdades que nós vamos aprender sobre o batismo de Jesus. Primeiro, é uma decisão particular. Note que foi Jesus que foi ao encontro de João Batista. E não João Batista foi ao encontro dos pecadores, mas Jesus, ele foi ao encontro de João Batista. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que o batismo, ele é uma decisão particular. Por mais que eu deseje que você cumpra a justiça de Deus, eu não posso obrigar ninguém a se batizar, porque é uma decisão particular, porque a salvação é particular. Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não foi obrigado ninguém a falar para ele, porque ele conhecia a palavra. Ele é a palavra. Então, ele foi sozinho ir de encontro a João para ser batizado. E a segunda coisa, a segunda verdade que eu posso aprender desta passagem é que você enfrentará oposição ao decidir se batizar. A verdade também é que muitas pessoas vão se opor a você ao batismo. E sabe por quê? Porque elas vão falar: você vai se batizar? Você é tão novo na fé, você entregou a vida para Jesus agora, você não tem o poder de se batizar agora. Você tem que fazer cursos e mais cursos. Você ainda não está pronto, e essa é uma decisão particular. Bom, João Batista, ele quis impedir Jesus de ser batizado, se opor com uma condição: que Jesus é o Filho de Deus, de fato ele é. Então, se o batismo é para pecadores, por que Jesus foi se batizar? E o que eu aprendo aqui é que muitas pessoas vão se opor a você. Muitas pessoas vão falar para você não se batizar. Muitas pessoas vão falar assim: mas agora você mal entregou a vida para Jesus, mas logo agora você ainda tem muito que aprender, você é muito nova, você vai se entregar agora, vai se batizar agora? E aí, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 6, diz: eles confessaram os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. O que eu aprendo aqui? Que o batismo, ele não é para santo. Muitas pessoas vão se opor para você se batizar, porque elas vão falar assim que você não é santo. E realmente, você não é santo, eu não sou santa. Por quê? O batismo não é para santos. O batismo é exatamente para pecadores. A Bíblia diz que os sãs não necessitam de médico, e sim os doentes. Então, o batismo de João Batista é exatamente para pecadores, que somos nós, e não é para santos. Aleluia. Então, a terceira coisa que eu aprendo aqui, a verdade sobre o batismo de Jesus, é que é um cumprimento da justiça de Deus. Mas o batismo não é para pecadores, Liliane. Por que que Jesus, ele foi se batizar? Jesus, ele era pecador? O que você acha? Jesus, ele era pecador? E por que Jesus foi se batizar? Se o batismo é para pecadores e não para santos. E a resposta é sim. Jesus, ele não é pecador, mas Jesus, ele se batizou para dar exemplo. Jesus se batizou para cumprir toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que João Batista falou: eu que careço ser batizado por ti, que é santo, e tu vens a mim? Então Jesus, ele se batizou para cumprir toda a justiça de Deus, para dar exemplo. E a quarta verdade que eu aprendo sobre o batismo de Jesus é um reconhecimento que é filho de Deus e
principal, o recebimento da promessa. A Bíblia diz duas verdades aqui nesse texto. Quando Jesus, ele saiu das águas, o que aconteceu quando Jesus saiu das águas? A primeira coisa foi o Espírito Santo, em formato de uma pomba, pousou sobre Jesus. Isso quer dizer que quando você tomar uma decisão de cumprir toda a justiça de Deus, o Espírito do Senhor irá pousar sobre a tua vida. Ele fará morada dentro do teu coração. A partir desse momento, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo e não pela sua carne, mas pela voz do Espírito Santo, assim como foi Jesus. E a segunda coisa que eu aprendo, o reconhecimento que você é filho. A Bíblia diz que Deus, ele bradou do céu. Quando Jesus decidiu se batizar, o Senhor bradou do céu e falou: este é o meu filho amado, a quem eu tenho tanto prazer, a quem eu tenho tanto alegria. O nosso maior desejo é o quê? É alegrar o coração do Pai. Então imagina aí, quando você descer as águas do batismo, a primeira coisa que vai acontecer, você vai alegrar o coração do Pai. E você vai declarar para todo mundo que você agora é filho de Deus. Aleluias. Então, até o momento, você é um criador. Você faz parte da criação, na verdade. Você faz parte da criação de Deus. Aleluias. Porque quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus. E quando nós nos batizamos, nós estamos reconhecendo, o céu está reconhecendo, o inferno está reconhecendo que você é filho de Deus, assim como aconteceu com Jesus. Essa foi a verdade que aconteceu no batismo de Jesus. Então, João Batista estava batizando o arrependimento. Sendo assim, o batismo, ele é para lavar os meus pecados. E se eu pecar novamente, Liliane, nós temos um advogado fiel, justo, Jesus Cristo, o Filho do Homem, para nos defender. Aleluias. Então, vamos lá. Bom, o batismo, ele representa algumas coisas. Eu vou citar aqui para vocês. O que representa? Nós falamos sobre o batismo de Jesus, as verdades por trás do batismo de Jesus. Agora nós iremos falar sobre o que representa o batismo nas águas de fato. Primeiro, lavagem dos meus pecados. Está escrito lá em Atos, no capítulo 22, no versículo 16, diz: e agora, o que você está esperando? Deus está perguntando para você, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 17, diz: então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o meu Senhor Jesus Cristo me apareceu a você no caminho para cá. Me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo como coisas parecidas com escama. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Olha que interessante aqui. Quem que era? O apóstolo Paulo. Paulo, ou Saulo, ele era um matador em série. Paulo era alguém que Deus tinha pressa de usar, assim como Deus tem pressa de usar a sua vida. Então, a primeira coisa que Deus fez com Paulo, quando ele se converteu, foi usar um Ananias para ir até Paulo, para batizar Paulo e curá-lo, para que ele viesse receber o poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que acontece aqui no batismo? Para lavar os meus pecados e para cumprir a justiça de Deus e recebimento oficial, que agora você é um filho de Deus. Então Deus, ele tem pressa em te usar. Deus tem pressa em fazer de você um instrumento das mãos do Senhor, assim como Deus fez na vida do apóstolo Paulo. A primeira coisa, quando Paulo se converteu, Deus trouxe alguém para perto de Paulo. E Deus vai enviar pessoas até você para te orientar aquilo que é certo, aquilo que é correto, assim como Deus usou Ananias para ser um instrumento na vida do apóstolo Paulo. Deus vai usar pessoas para ser um instrumento em tua vida também, para revelar a verdade, porque Deus tem pressa em te usar. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 37, diz: quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus.
Cristo para remissão, para lavagem, para remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. O que acontece aqui? Nós estamos no livro de Atos. O ato dos apóstolos. Quando Jesus sobe aos céus, Jesus falou assim, olha, ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. Eles obedeceram, ficaram no cenáculo, receberam o poder do Espírito Santo. E a primeira coisa, a primeira pregação de Pedro foi exatamente isso. Pedro começou a pregar com ousadia, falar sobre Jesus. E as pessoas que estavam lá fora ouviram a pregação de Pedro. Ao ouvir, eles perguntaram, o que nós temos que fazer? E Pedro respondeu, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para que vocês recebam o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, João Batista, ele batizou com as águas do arrependimento, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso está escrito em Atos, no capítulo 1, do 5 ao 17. Então, neste dia de Pentecoste, a Bíblia diz que na mesma hora, almas se renderam ao Senhor através da pregação de Pedro. E, neste momento, mais de 3.000 almas foram batizados na mesma hora. Eles não esperaram um ano, não esperaram 2 anos, não esperaram estar pronto, preparado, não fizeram nem curso como você está fazendo, mas na mesma hora. Porque no início da comunidade cristã, as pessoas criam e se batizavam no mesmo momento. Lá em Atos 2:41 diz sobre isso. E a pergunta que eu faço, o que você está esperando? O que você está esperando para se batizar? Se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, você precisa receber o poder do Espírito Santo através do batismo nas águas. E a segunda coisa que representa o batismo é o novo nascimento. Em João, no capítulo 3, no versículo 1, diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós estamos na igreja, nós congregamos, nós amamos Jesus porque nós queremos estar no reino de Deus. Nós queremos estar com o Senhor Jesus. E o Senhor está falando para Nicodemos. Nicodemos perguntou, como que pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que quem não nascer, há uma condição, tá vendo? Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode ver o reino de Deus. Nós estamos na igreja para isso, para ver o reino de Deus. E o Senhor está falando para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Quando uma pessoa ela se batisma, ela está deixando a velha vida de lado e passa a entregar ao Senhor as suas primícias e passa a entregar a sua vida para Jesus. Ela está deixando a velha criatura de lado para viver a nova criatura. Então, Nicodemos aqui, ele era um mestre da lei, ele era um conhecedor da Bíblia, ele conhecia toda a Bíblia, mas lhe faltava o principal. É por isso que você não consegue discernir a Bíblia, porque falta o principal, falta o poder de Deus, falta a presença do Senhor te enchendo, te revelando aquele que está escondido, e você só consegue isso através da água e do Espírito, através do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Esta é a promessa. Deus falou para os discípulos ficar em Jerusalém para isso, para ser revestidos de poder, para estar vestidos de poder, vestidos de graça. Aleluias. E a terceira coisa que representa o batismo é um funeral do novo velho homem. Está escrito em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, diz, fomos sepultados
com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo, ele trazia passagens referentes àquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Então ele falou que nós estamos sepultados. Nós vivemos agora para Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então o batismo nas águas é um sepultamento, é uma representação de um sepultamento do velho homem para que venha nascer uma nova criatura que vai ser você. Aleluia. Então o batismo nas águas, ele é um funeral. Ao entrar nas águas, a pessoa está sendo sepultada com Cristo. E não se sepulta um cadáver apenas com um pouquinho de terra na testa. Nem se batiza uma pessoa com apenas um pouquinho de água na testa, não. Porque é um sepultamento. Todo o corpo precisa ser sepultado em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então o batismo, ele também deve ser realizado apenas uma vez. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, diz: há um só Senhor, não há outros deuses. Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Então, não há outro batismo. Esse é o batismo verdadeiro. Se você foi batizado uma vez, você não precisa se batizar novamente, porque está escrito aqui que há um só batismo, há uma só fé e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então, a quarta coisa que representa o batismo nas águas é a ressurreição com Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz: logo, já não sou eu quem vive. Você não vai viver mais. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você se batizou, quem vai viver dentro de você é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui, lá no Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso quer dizer que ao sair das águas do batismo, você vai ressuscitar com Cristo e viver em novidade de vida. Não vai ser você que vai viver, mas Cristo vai viver dentro de você. Lá em João, no capítulo 6, no versículo 53, diz: Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se vocês não comerem da carne, que é o pão da Santa Ceia, do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, que é o cálice, o suco de uva que representa o sangue de Jesus na Santa Ceia, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, o meu pão, e bebe o meu sangue, o meu suco de uva representando, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa. Eu sempre gosto de fazer trazer uma linguagem diferente. Bom, é a mesma coisa que você vá no aniversário, todos comem um bolo e você não come. Todos têm o poder, todos recebem o pedaço de bolo, mas você não recebe. É isso que acontece. Você está dentro da igreja, mas você não recebe o melhor porque você não participa da Santa Ceia. É você participar do corpo, mas está fora do corpo porque você não participa do melhor. E o Senhor está falando aqui nessa passagem que eu quero fazer você participante de toda a mesa que o Senhor tem para você. E nós só estamos na igreja por causa de uma coisa, o quê? A vida eterna. Nós só estamos na igreja, nós só congregamos por causa da salvação e para termos a vida eterna, para que a nossa alma seja salva, seja liberta, seja curada, seja restaurada. E naquele grande dia, nós ouçamos a voz do Espírito Santo nos chamando para viver com Ele na eternidade. E a pergunta que eu faço é: o que te impede de ser batizado? O que te impede? Se o batismo é para pecador, não é para santos. O que te impede? Se lá no livro de Atos todos se batizavam na mesma hora, não tinha nem preparação como você está tendo, o que te impede de ser batizada? O batismo não é para santo, o batismo é para pecadores, que sou eu e que é você. Lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 36, diz: seguindo pelo caminho
Chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? O que acontece aqui? Felipe, ele estava numa reunião de Pentecoste, lá em Atos, estava ali no cenáculo, cheio de poder, só que ele ouviu a voz do Espírito Santo: vai até um certo lugar, que era esse lugar onde estava o eunuco. Por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que passar esse poder para outra pessoa. Então Deus falou para Felipe: vai lá, Felipe, e orienta ele à verdade. Aí o eunuco estava vindo da festa em Jerusalém, parou a sua carruagem, estava ali, estava lendo uma passagem muito linda que diz: este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que foi levado para o matadouro. Ele estava lendo uma passagem de Isaías que estava representando quem era Jesus. E ele não estava entendendo, porque sem a verdade do Evangelho, sem o poder do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, você vai ler e você não vai entender. Então a Bíblia diz que o eunuco estava lendo essa passagem. E ao ler, Felipe chega perto. Olha o que está escrito aqui. 37. Atos 8:37 diz: Felipe respondeu: é lícito se você crer de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram as águas e Felipe batizou o eunuco. Aleluia. E a pergunta que eu faço é: quanto tempo eu devo esperar para se batizar? E a resposta está nesse texto. Se você crê de todo o teu coração, nada pode impedir de você se batizar. Nada pode impedir. Deus vai enviar muitos Felipes até você para revelar a verdade. Deus vai enviar muitos Ananias para falar para você qual a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é esta: Deus quer que você creia de todo o coração e você seja batizado nas águas para que você possa ser revestido de poder, receber uma cobertura espiritual na tua vida. Mas, Liliane, eu fui batizado quando era neném. Note que Jesus, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Então o bebê, ele não tem o poder, ele não tem a capacidade para crer em nada. Ele é apenas um bebê. Então esse batismo de bebê, de neném, ele não serve, infelizmente, porque o batismo ele é para quem crê. E o bebê, ele não crê em nada, ele não tem o conhecimento do que é pecado, do que não é o pecado. O batismo é para pecadores. Como que um bebê tem pecado? Me diga aí. Como que um bebê tem pecado? Se ele acabou de nascer, ele não tem a consciência ainda o que é pecado. Então esse batismo não serve. O batismo que serve é o próprio batismo de Jesus. Jesus se batizou adulto. Jesus se batizou a partir do momento que ele tinha entendimento sobre o que era pecado, sobre o que é cumprir a justiça de Deus, sobre o que é crer em Deus. Então, o batismo de bebê não existe em nenhum lugar no Evangelho, não existe em nenhum lugar da Bíblia, não existe. Em nenhum lugar da Bíblia não existe batismo de bebê. A única coisa que existe é uma representação. Jesus, ele foi apresentado, mas batizado, ele só foi batizado quando ele foi adulto. Aleluia. Então, esse batismo não serve. Infelizmente, o batismo que serve é o batismo de adulto, quando você tem a consciência daquilo que é pecado e você reconhece que é um pecador e precisa de Jesus Cristo. Então, Deus, ele deixou apenas duas ordenanças: o batismo nas águas e a santa ceia do Senhor. Por quê? Porque o batismo nas águas representa que você reconheceu que você é um pecador e que você está fazendo uma aliança com Cristo para que ele seja o Senhor da sua vida. E a segunda coisa é a santa ceia. Ele representa a santa ceia. Ele representa o momento de tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz. E ele falou que quando ele vier nos buscar, nós iremos subir com o Senhor e estaremos com ele participando desta ceia, juntamente com ele participando da mesa da Santa Ceia. E a pergunta que eu faço para você: o que te impede de ser batizado? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada te impede. Se você crê que o batismo nas águas é para pecador, nada te impede. Nada te impede de ser batizado. Então decida hoje.
Tome a sua decisão hoje de descer as águas do batismo e para que você venha receber o poder de Deus, assim como Jesus recebeu o poder de Deus vindo dos céus, o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer fazer morada dentro de você. Aleluias. Bom, eu queria parabenizar você que vai descer as águas do batismo, você que está pronto, você que está mais que preparado para descer as águas do batismo. A Bíblia diz que só há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, há uma festa no céu nesse momento, quando você decide cumprir toda a justiça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Meus parabéns pela sua decisão. Continue firme. Não permita que ninguém venha se opor ao seu batismo. Não permita, não permita. Lembre de Jesus. Jesus oporam-se a Jesus para Jesus não se batizar, mas Jesus estava decidido e Jesus foi até o fim para cumprir toda a justiça de Deus. E você também precisa ir até o fim para cumprir a justiça de Deus e a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te batizar com o Espírito Santo de Deus e fazer você uma pessoa nova em nome do Senhor Jesus.